Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Flash Score. Vamos juntos falar de futebol internacional. A bola vai rolar nesse fim de semana e claro que você vai ficar na cara do gol. Já peço o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante. Já comenta a tua expectativa para a Sul-Americana, Libertadores, Copa do Nordeste e amistoso da Seleção Brasileira de preparação para a Copa América. Tudo isso e muito mais vai passar aqui, claro. Se é novo, chegou agora, seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal Flash Score. Como sempre, nos nossos episódios, comigo, meu amigo Edu Gerac. Edu, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Um fim de semana sem campeonato brasileiro, mas com muita bola rolando. Tudo bem? Olá, Fábio. Um grande abraço a você, um grande abraço também às amigas e os amigos que nos acompanham, né, no nosso podcast semanal aqui na Flash Score. Sem dúvida, né? Temos jogos atrasados das competições sul-americanas, temos o Brasil aí já mirando a Copa América e temos uma final eletrizante lá no Nordeste, né? Vamos discutir tudo isso agora aqui com você e com os nossos amigos. E já vamos começar de cara, o Edu, rolando a bola para a Copa Sul-Americana. É estranho, Sul-Americana sábado, né? Libertadores, sabe? Sim, tem um porquê, né? Tem um motivo por conta de tudo que o Rio Grande do Sul está passando. As equipes estão refazendo o seu calendário, né? E os jogos sendo encaixados. E temos Internacional e Delfim, que é uma briga direta, né, Edu, para avançar para a próxima fase da Sul-Americana. O Internacional que tem 8 pontos ganhos ao lado do Delfim. Esse confronto é um confronto pesado para o Inter, hein? Não, sem dúvida, né? O Inter que já jogou pela Sul-Americana essa semana, né? Ganhou sem maiores problemas lá do Tomayapo, né? Por 2-0. E inclusive o Kudê, ele colocou um time quase alternativo, né? Estreou até o Fabrício, né? O goleiro que o Inter comprou do Nova Iguaçu. Ele estreou nessa partida. Então agora, como você disse, esse jogo ainda vale muito para o Inter. O Inter não está classificado, né? Se o Inter, essas coisas que, infelizmente, né, nem Inter nem Grêmio tem culpa disso, né, por causa do que aconteceu lá no Sul, porque o Inter tem uma coisa interessante, ó, se a gente for pegar o Campeonato Brasileiro, por pontos perdidos, o Inter é o primeiro colocado, né? O Inter tem jogos a menos, né? Jogos ainda a serem feitos. Mas na Sul-Americana, o Inter precisa pelo menos do empate para conseguir a vaga, né? Ou então, obviamente, que se ganhar vai ser melhor ainda, né? E aí, dependendo de quanto o Inter ganhar, se é que ele realmente vai conseguir ganhar, o jogo é no Brasil, né? O jogo vai ser em Caxias, no estádio do Juventude. Aí depende um pouco do placar da partida, o Inter pode, vamos dizer assim, escolher o seu caminho, né? Por exemplo, se o Inter ganha por um gol de diferença, a tendência é que ele pegue o Rosário Central, porque aí o Inter vai entrar naquele playoff, né, contra os terceiros melhores colocados da Libertadores. Então, com um gol de diferença, ele pega o Rosário, provavelmente, mas na sequência, se passar pelo playoff, vai jogar as oitavas de final da Sul-Americana contra o Fortaleza. A gente vai falar daqui a pouco, Fortaleza que está na final da Copa do Nordeste. Por 2 gols de diferença, a tendência é pegar a LDU e depois o Lanús. Se golear por 3 gols, deu vale e depois pode entrar no caminho do Cruzeiro. E 4 ou mais gols, ele pega o Libertad do Paraguai e aí depois deve enfrentar o Esportivo Ameliano. Ou seja, se fosse para escolher um desses 4 caminhos, o Inter precisaria golear por 4 ou mais gols, né? Um caminho um pouco mais fácil. Se é que tem um caminho fácil, né? Porque, eu fujo do adversário A, pego o adversário B, mas ali na frente tem o adversário C, dificílimo. Lembrando que o Internacional não pode sair em primeiro nesse grupo, né? Não, isso é uma correção. Na verdade, o Inter não pode empatar, não. O Inter precisa ganhar, porque Sim, sim, precisa o ganhar. empate é do Delfim, porque na verdade os dois times estão com 8 pontos ganhos, só que o Isso. Delfim tem um saldo de gols melhor, né? O Não, na Delfim verdade, hoje, o saldo de gols é igual. O número de gols marcados do Delfim, sim, são 9 dois gols. contra 5. O Isso, saldo está empatado em 2, só que o Delfim isso. fez 9 gols e o Inter fez 5, né? Então, o Inter precisa ganhar realmente o jogo. A vitória simples no Alfredo Jaconi já garante o Exatamente. Internacional no playoff, né? Naquela parte anterior às oitavas de final. E aí pegar, como você disse, quem vem da Libertadores, né, Edu?
Exatamente. E aí, assim, falando já de dentro do campo, né? Falando Sim. dos jogadores aí que o Cudê tem à disposição, sem dúvida alguma que um dos jogadores que está jogando muito nesse meio-campo do Inter, né? Temos aí até uma arte para mostrar, mas antes vamos falar. O Thiago Maia, né? Que é isso que está aí na tela para os nossos amigos acompanharem. O Thiago Maia que já fez 10 jogos, aí obviamente somando, né, todos os campeonatos, ele que tá, a bola tá passando muito pelo pé dele. A gente pode ver ali pelo mapa de calor, né, como ele fica concentrado ali na região do meio-campo, né, ou da roda gigante, como dizem alguns narradores. Enfim, tem várias figuras de linguagem aí para falar do meio-campo. Ele tá lançando demais também, né? Temos aí lançamentos certos e tal. Ou seja, o Thiago Maia é uma peça que tem virado uma peça importante aí nesse meio-campo do Inter. Vamos ver se isso se repete agora, né, no sábado aí contra o Delfim. E do lado da equipe do Delfim, né, dos jogadores aí também que estão marcando presença positivamente aí é o José Angulo. Ele que já jogou 16 vezes, fez 5 gols, e você vê que ele finaliza bastante, né? São 41 finalizações, tudo bem que são 19 certas, mas enfim, a bola está entrando aí do Angulo. Portanto, ficar de olho aí nesse jogador aí do lado da equipe do Delfim, né? É importante a defesa do Inter neutralizar aí esse atacante. E tem uma última arte ainda, Fábio, só para já amarrar em relação a esse jogo, porque assim, o Delfim, ele tá muito mal lá no campeonato equatoriano, né? O Delfim que é do Equador. Ele que, tudo bem, na Sul-Americana ele tá aí disputando a vaga, mas são 16 times lá no Equador, ele tá na penúltima colocação. Tudo bem que ele ganhou do Alcas, né, como a gente vê aí por 2-0, que é um time até de média importância, vamos dizer assim, no Equador, mas tomou umas goleadas aí, tomou uma goleada lá do Runa por 5-0. Enfim, perdeu também para o Orense, também por 1-0 lá na Liga Equatoriana. Portanto, o Delfim está com muitos altos e baixos. Realmente, eu acho que o Inter, assim, se jogar o que vem jogando, não vai ter maiores problemas aí nessa partida. O jogo repetindo, né? É no interior, lá no estádio do Juventude, em Caxias do Sul, né? Obviamente, sempre repetindo, né? O Beira-Rio e também a Arena do Grêmio ainda sem condições nenhuma de receber público, de receber um jogo de futebol, enfim. Tudo indica, né? Pelo que a gente tem acompanhado lá de Porto Alegre, que o Beira-Rio deve estar à disposição bem antes, né, da Arena do Grêmio. A Arena do Grêmio realmente foi muito mais afetada pela enchente trágica, né, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Mas não tem jeito, né, Edu? Agora tem um detalhe que chama a atenção, né? Porque quando voltou a jogar, o Internacional não voltou a jogar no Rio Grande do Sul. Ele voltou e jogou em Barueri. E aí Exato. o resultado não foi o esperado, né? Aí muita gente diz assim, mas também não estava em casa. Agora, Caxias do Sul, fica 1 hora e meia de Porto Alegre, muitos colorados moram na região, alguns podem se deslocar, porque graças a Deus a água está baixando realmente para que possa tentar voltar à normalidade, aquela reconstrução que a gente sabe que vai levar um tempo da grande Porto Alegre, de cidades que foram afetadas, mas vai ter a presença do torcedor, e isso faz toda a diferença. E como você disse aí no Thiago Maia, que também teve um papel importante no salvamento de vidas, né? Ele foi para a frente da batalha também, e Exatamente. está indo para frente da batalha no Internacional. Cara muito importante, realmente, e uma negociação que ele estava no Flamengo, ia para o Inter, não, aí voltou, ficou no Flamengo, depois realmente foi para o Inter, arrastou um pouquinho para acontecer, mas está demonstrada que realmente era uma contratação necessária, e o Angulo com 50% aproximadamente aí de aproveitamento. Então, a cada 2 chutes, um vai na direção do gol. A defesa do Internacional tem que ter muito cuidado com esse atleta, com certeza, num duelo que só a vitória interessa. E uma vitória simples. 1-0, coloca o Internacional com 11 pontos e ele vai para o play-off da Sul-Americana. E aí vai a questão do saldo de gols, como você explicou, saber o seu adversário da próxima fase, Edu. Exatamente. Esse jogo que você citou, né, aqui na Arena Barueri, tinha quase 5.000 pessoas, né, um público pequeno realmente. O Inter até começou bem, né, fez 1-0, era o primeiro jogo depois da tragédia, mas aí o Belgrano virou rapidamente 2-1, dois lances ali de desatenção, né, da defesa colorada, e aí no segundo tempo realmente faltou forças, né, para o Inter conseguir pelo menos empatar aquele jogo.
Mas agora, depois disso, né, jogou bem agora essa última partida, mesmo com o time quase todo reserva. E a tendência agora para o sábado é ele passar com tranquilidade aí pelo Delfim do Equador. Bom, vamos continuar falando sobre o sul do país, competição também internacional. No sábado, às 7 da noite, o Grêmio no Couto Pereira, onde ele vem jogando, vem mandando as suas partidas. Um Grêmio já classificado para a fase oitavas de final, vai encarar o Estudiantes. Ah, mas classificado, qual é o interesse do Grêmio? O chaveamento. Sair em primeiro do grupo, se ele vence o Estudiantes, ele vai a primeiro do grupo. Se ele empata, ele fica na segunda posição. Saber quem ele enfrenta. Fluminense, que é um lado da chave, ou Peñarol. Esse jogo vale demais, Edu. Não, sem dúvida alguma, e tem um outro fator importante, né? Sempre lembrando que, assim, pela pontuação dos times na Libertadores, os primeiros e os segundos colocados, a gente já tem um ranking ali do primeiro ao 16º, né? Cada time recebe ali uma colocação. E aí, essa colocação é carregada para todas as fases da competição. Ou seja, não se somam mais pontos àquela pontuação que os times já conseguiram na fase de grupos. O que eu quero dizer com isso? Se chegar na semifinal, sei lá, o Grêmio tiver ficado ali, vai, na 10ª posição, nesse ranking dos primeiros e segundos colocados, né, da primeira fase, e ele for enfrentar um time que está acima dele, ou seja, que fez mais pontos que ele na primeira fase, ele vai jogar a segunda partida fora de casa. Então, essa pontuação geral, vamos dizer assim, ou seja, o Grêmio, né, conseguir somar mais pontos nessa primeira fase é importante também para os mandos, né, até a fase semifinal. A final é jogo único, né, vai ser em Buenos Aires, ainda não temos o estádio, mas até a semifinal, essa pontuação obtida na primeira fase, né, na fase de grupos, é importante porque os times carregam essa pontuação. Dá pra gente fazer um exercício rápido, né? O Estudiantes está eliminado, né? Não veio só, vai só a passeio no Brasil. Já avisou que vem com o time reserva. E vem com o time reserva. O Grêmio vencendo vai a 12 pontos. Aí a gente olha quem ficou em primeiro lugar. Primeiro lugar geral foi o River Plate, com 16 pontos. Seguido pelo Atlético Mineiro, 15. Depois tem Palmeiras e Fluminense com 14. São Paulo com 13, a gente já está entrando na quinta posição. Bolívar com 13 também. O e São aí Paulo vem... tá na frente pelo saldo de gols, né? O São Paulo tem 7 de saldo de gols e o Bolívar 4. E o Tadieres então... 4 também, mas ele está em 7 porque daí entra nos gols marcados. Sim. Então, assim, a questão envolvendo o Grêmio, se ele sair em primeiro, ele vai sair ali na bolo de sétimo, sexto lugar, porque exato. O time do Júnior Barranquilla, por exemplo, que foi em primeiro no grupo do Botafogo, tem 10. Esse aí foi o pior primeiro colocado, né? Foi um grupo mais equilibrado, mas com nível técnico para baixo. Então, sair em primeiro é fundamental. Agora, pode acontecer de sair em segundo, né? Um empate vai deixar o Grêmio em segundo com a pontuação de 10, que é a mesma pontuação que fez o Botafogo, que fez o Flamengo, acima do São Lourenço, mas abaixo do Peñarol, que ficou com 12 no grupo G. Mesmo a do Nacional, a gente vai ter que fazer as contas, mas foi como você disse, Colo-Colo no grupo do Fluminense ficou com 6, das piores campanhas. É a pior, mas Colo-Colo é a pior. É a pior, né? Então, assim, esse aí não tem vantagem nenhuma. Agora, é um time copeiro, né, Edu? E é um time que prioriza as Copas. O Renato tem muito isso. E ele diz, olha, o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco eu recomeço realmente a carga máxima ali, porque faz todo sentido. Esse jogo de sábado é o jogo derradeiro, para saber em que posição ele sai e que lado do chaveamento o Grêmio vai ficar. Depois, ele corre para recuperar, aí só volta em agosto a Libertadores. Não, exato, né? E tem essa questão importante que você falou também, o lado do chaveamento, né? Porque se você vai para um lado hoje, você vai ficar ali no caminho do Fluminense, no caminho do River Plate e tal, antes da final. Se você vai para o outro lado, aí tem o caminho dos brasileiros, né? Vamos dizer assim, que ficaram um pouco mais concentrados de um lado da chave, né? Que aí tem São Paulo, tem Palmeiras, tem Botafogo, tem Flamengo, enfim, aí Mas aquela coisa, eu sou da seguinte tese, né? O time que quer ser campeão não pode ficar escolhendo muito adversário. Apesar de ser importante, eu também acho, tem gente que não concorda com isso, decidir a segunda partida em casa, né? Eu acho isso realmente
É uma vantagem e tanto. Ainda mais hoje, né, no futebol brasileiro, principalmente, e até nos outros estádios também, onde 80, 90% da torcida é do time da casa. No caso de São Paulo, inclusive, nos clássicos estaduais é até 100%, né? O São Paulo, por exemplo, o ano passado, né, na Copa do Brasil, eu me lembro bem, passou ali pelo Corinthians, o segundo jogo no Morumbi só tinha São Paulino. Foi uma pressão incrível ali que acabou ajudando positivamente o time do São Paulo a virar aquele resultado. O São Paulo que na primeira partida havia perdido, né, na Neoquímica Arena. Contra o Flamengo na final, a mesma coisa, né? É verdade. Eu já vou entrar nas duas artes que nós temos do Grêmio, mas só para situar bem desse lado do chaveamento que a gente está falando. Saindo em segundo, pega o Fluminense e o vencedor desse confronto pega o vencedor de São Lourenço e Atlético Mineiro na fase quarta de final. Esqueci do Galo, verdade. Saindo como primeiro do grupo, se ele vencer o Estudiantes, ele vai como primeiro, ele pega o Penharol. E quem avança desse confronto nas quartas encara o vencedor de Flamengo e Bolívar, que são lados diferentes do chaveamento. Agora, o Edu, tem um Grêmio antes e depois, né? Sim, exato. Só um último parênteses aí sobre essa história do. Eu acho que hoje o futebol modernizou demais e tal, não é aquela velha guerra, né, como era a Libertadores lá nos anos 70, nos anos 80, mas não podemos esquecer que a final vai ser em Buenos Aires, né? Imagina uma semifinal ali contra o River Plate, sendo que o River Plate precisando passar para fazer a final em Buenos Aires, enfim. Tem os adeptos aí das teorias conspiratórias, né? Pode ter uma pressão a favor do River aí e tal, numa eventual semifinal, né? Porque o estádio ainda não está nem decidido, né? Imagina, a final, então, aí ia jogar contra o River no estádio do River. Aí vai ser pesado. Com certeza, com certeza. Vamos lá, antes da parada tem um Grêmio, depois da parada tem outro Grêmio. Como é que ficou a situação do time do Renato Gaúcho? Na verdade, até para mostrar que o Grêmio, depois da parada, né? Esse foi o primeiro jogo depois da parada, foi esse 4-0 em cima do The Strongest já pela Libertadores. Aí depois não fez uma boa partida, né? Jogando contra o Red Bull Bragantino, não jogou em casa, sempre lembrando e tal. E aí depois agora conseguiu essa vitória, podemos dizer, dramática, né? Lá no Chile, no sul do Chile, né? Por 1-0, chovia demais, o campo estava muito pesado, mas o Grêmio, como você disse, né? Na velha tradição copeira, conseguiu aí vencer o Huachipato por 1-0, o gol ali do Diego Costa, né? Que inclusive, aí também temos já uma outra arte aí para engatar, ele que tá, né, dizendo ao que veio, né? Ele que começou a fazer gol, desandou a fazer gol aí, o Diego Costa. Você vê que em 3 jogos ele tem um gol, tá finalizando bastante, né? Isso é só, esses gols são só na Libertadores, porque na temporada como um todo ele já fez mais gols e tal. E do lado do Estudiantes, né, apesar do time já estar eliminado, o destaque positivo em termos de gols é o Javier Correia, né, que ele fez 3 gols na Libertadores em 5 jogos. A gente vê ali pelo mapa de calor do Diego Costa, exatamente nessa partida contra o Huachipato, como ele teve presente, né, na esquerda, na direita, no corredor central também. Jogou bem o Diego Costa, viu? Ele se deslocou bastante, procurou o jogo e tal, e ainda fez o gol, né, o gol salvador ali do Grêmio, na partida bem complicada, bem difícil, lá no sul do Chile, né? O Huachipato joga no sul do Chile. É um duelo interessante, né? São dois jogadores que, por mais que o Estudiantes, como você disse, está eliminado e tal, mas é um jogador que se destacou. E o Diego Costa, com toda a sua experiência, apesar de no ano passado ter ficado mais no banco, no Botafogo, do que no time titular, porque o Tiquinho Soares estava voando, né, na temporada passada, mas é um jogador grande, de grandes competições, de Liga dos Campeões, enfim, é um cara que conhece demais realmente competição pesada como essa. Podemos avançar para a Copa do Nordeste, Edu? Tem mais um detalhe. Só uma historinha lateral aí. O jogo foi lá na cidade de Talcahuano, né, no sul do Chile. E o sul do Chile, eu já tive a oportunidade de visitar essa parte do sul do Chile e tal. É interessante. Ali tem muito instável, geologicamente falando. Tem muito terremoto, né, no Chile, no sul do Chile. Sim, sim. Inclusive, o estádio do Huachipato, no tsunami de 2010,
foi totalmente varrido pelo mar. O Aspata até hoje não voltou ao seu estádio. Ele perdeu o estádio acabou realmente sendo usado para outros fins e tal. E tem um tsunami, o tsunami é sempre antecipado por um terremoto quase, né? Tem um outro que é histórico, você passa lá pela região todo, tem marca, o pessoal conversa. Teve um lá no século XIX, que inclusive o Charles Darwin, né, o naturalista inglês, o pai da teoria, um dos pais da teoria da evolução, estava, ele que deu a volta ao mundo no Beagle, né, exatamente para estudar a evolução das espécies e tal, ele estava na região nesse tsunami lá de 1835, se não me falha a memória. Inclusive tem relatos muito interessantes do próprio Darwin do que ele viu ali. Foram ondas de 15 metros de altura, realmente uma situação bem complicada ali para essa região do sul do Chile. É verdade, bem lembrado, né? Situações que aconteceram, né? Que passaram os chilenos dessa região. Vamos agora para a nossa Lampions League, nossa Liga dos Campeões, a Copa do Nordeste. Nós temos a nossa também. E o Fortaleza, hein? Pegou um surpreendente CRB nesta quarta-feira e venceu por 2-0, botando uma boa vantagem para o jogo de volta. Claro que não está liquidada a fatura, até porque o CRB já mostrou que nessa competição ele sabe eliminar grandes times, o Bahia que o diga. Bahia ficou nos pênaltis para a equipe do CRB. Mas, amigos, que estão acompanhando o nosso podcast, o Edu, do lado contra o CRB tem um time que está acostumado a dar goleadas, acostumado a atropelar os adversários, jogando competições internacionais. Falávamos ainda há pouco de Sul-Americano, Fortaleza lá está. É difícil inverter essa vantagem para o CRB, hein, Edu? Não, sem dúvida, né? Claro que a gente já viu muita coisa no futebol, mas realmente o time do Fortaleza, né? Ele está mais pronto, né? Do que o CRB. O CRB que está na Série B, o Fortaleza está na Série A. O jogo de ontem, por exemplo, né? A gente está gravando isso na quinta-feira, né? O jogo de quarta-noite, melhor dizendo, lá no Castelão, né? A primeira partida foi com o mando do Fortaleza. O CRB, que tem um sistema defensivo muito interessante, né? O técnico Daniel Paulista realmente consegue montar ali uma estratégia que vem dando certo, né? Mas assim, o CRB segurou o Fortaleza até os 40 ali do primeiro tempo. Aí, numa jogada sensacional do Moisés, o Moisés conseguiu fazer 1-0, e aí logo em seguida o Fortaleza fez o segundo. No segundo tempo poderia até ter ampliado, mas a equipe do CRB realmente não conseguiu ser tão assim ofensiva, né, a ponto de pelo menos diminuir a diferença. Até fez um gol no finalzinho, mas estava impedido, o gol não valeu. Mas enfim, dá para dizer sim que realmente é complicado para o CRB reverter essa situação. Mas o próprio Vojvoda, após o jogo, já disse, né? O futebol não nos dá garantia de nada, né? E ele tá certo, porque o CRB vai jogar em casa, vai jogar no Rei Pelé, e o estádio do CRB em Maceió, né? E sem dúvida alguma vai ser um jogo onde o CRB vai ter que se impor. E aí realmente a gente vai ver se esse time consegue, né, fazer frente aí ao Fortaleza. Obviamente que o Rei Pelé vai estar lotado. O CRB, que nunca foi campeão da Copa do Nordeste, né? Lá atrás, nos anos 90, na primeira edição, ele foi vice-campeão. Naquela época, era um torneio disputado todos os jogos na mesma cidade. E o CRB, inclusive, jogou no Rei Pelé a final, perdeu nos pênaltis para o Sport por 4-2. E o Fortaleza persegue aí a sua terceira, né, Copa do Nordeste. Lembrando que nessa competição os times da Bahia, o Sport e o Bahia, têm 4 títulos. Eles são os times que mais venceram até aqui. Mas nos últimos anos, Fábio, só tem dado quase equipes do Nordeste, né? O ano passado, 23, o Ceará venceu. Em 22, havia vencido o Fortaleza. Em 21, o Bahia quebrou essa série aí de times cearenses, porque em 2020 o Ceará havia ganho e em 2019 o Fortaleza havia ganho. Ou seja, nos últimos 5 anos aí, 4 times cearenses, né? 2 vezes o Ceará, 2 vezes o Fortaleza, e só em 2021 o Bahia, que venceu o Ceará na final, né? Ou seja, o futebol cearense aí nos últimos 5 anos
Tá, podemos dizer assim, está conquistando aí uma certa hegemonia aí na Copa do Nordeste. Até por conta da força, né? Em especial o Fortaleza, né? E o Bahia esperava fazer uma grande final com a equipe do Vojvoda, mas o CRB foi lá e tirou essa situação, impediu que pudesse fazer essa final. Agora é muito difícil, mas com o Rei Pelé que estará lotado, torcedor apaixonado pelo CRB, estará lá empurrando o time nessa grande final da Liga dos Campeões, que garante uma vaga na Copa do Brasil também. Tem todo esse glamour, né, de chegar na Copa do Brasil mais Exato. avançado, Já entra na passar daquelas terceira primeiras fase. fases, né? Já entra lá na terceira fase, enfim, é bom. É ruim porque perde dinheiro, né? Porque cada fase que você vai percorrendo tem o Pix para cair na conta. Exato. Mas E do você já lado elimina a do data do calendário, né? e do lado do CRB, né, o Clube de Regatas Brasil, né? CRB é uma sigla, né? Clube de Regatas Brasil, que foi fundado há 100 anos, né? Lá na praia de na belíssima praia de Pajuçara, ali em Maceió. E tem uma história interessante. Um dos primeiros times do CRB tinha porque o Zagallo, né? O Mário Jorge Mário Lobo, Jorge Lobo Zagallo. Lobo Zagallo, que faleceu recentemente, né? O, o Haroldo Zagallo, que era pai do Zagallo, jogou num dos primeiros times do CRB há 100 anos, praticamente, né? Então, Ele era de tem, Maceió. exato, né? O Aliás, Zagallo, Maceió tem grandes nomes da arte. Djavan, de Maceió também. Enfim, tem grandes exato. nomes que de lá vieram. Mais algum tema para a gente fechar Não, a ou gente podemos só tem mergulhar em seleção? Uma a outra gente arte, falou né? a gente falou do CRB, né? Temos artes aí para mostrar desse jogo, porque assim, o CRB é o que eu disse, como ele tem um sistema defensivo muito bom, e tanto nas quartas de final quanto na semifinal, ele passou só nos pênaltis, né? Esse 1-0 é porque o nosso aplicativo dá dá o gol para o time que passa nos pênaltis. Mas foi Sim, empate, né? Empatou com o sim, Botafogo, sim. empatou com o Bahia e só passou nos pênaltis. Então agora vai ter que tirar alguns coelhos da cartola, porque vai precisar pelo menos fazer 2-0 para levar para os pênaltis, né? E aí, se levar para os pênaltis, o Fortaleza já sabe que o CRB é muito forte. Fortaleza que passou com goleadas, né? Exatamente, exatamente. O Fortaleza, nas quartas, ele venceu por 5-0, né? A equipe. Aí é a somatória, né, dos gols aí do Fortaleza. São 18 gols da competição, mas nas quartas ele fez 5-0 no Altos, né, do Piauí, e depois na semi foi 4-1 para cima do Sport. Sendo que o Moisés, né, tá fazendo chover ontem de novo na final, na primeira partida, ele fez o golaço, o primeiro gol do Fortaleza, do tricolor do PC. Do, do PC, o Tricolor de aço, Leão, o né? Leão Também é que de aço. O Bahia também se chama de tricolor de aço, então enfim, tem São essa. os tricolores do Nordeste, da linda região do Brasil. Falando em Brasil, aí vamos falar de Nordeste, Norte, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, todo o Brasil, porque quando entra em campo a seleção brasileira, aí os times, teoricamente, cada um deixa a sua rivalidade de lado e vai torcer para a seleção brasileira, que está se preparando para a Copa América nos Estados Unidos, mais uma competição para fazer um evento teste para a Copa do Mundo, que vai ter os Estados Unidos como grande anfitrião, com 80 partidas, mas tem México e Canadá também. Pela primeira vez, 3 países vão sediar uma Copa do Mundo em 2026. Mas a Copa América começa agora, já no dia 20. E o Brasil lá está fazendo preparação. México é o primeiro adversário, Edu. Não, exato, né? Vai ser um jogo bem interessante, né? Lembrando que a gente tem até já uma arte para mostrar que o Brasil contra o México se dá bem, né? Na maioria das vezes, a gente não tem muito contra o tricolor, né? Eles que se auto-intitulam o Tri, né? Porque são tricolores. Enfim, a gente tem aí os últimos 10 jogos aí, né? Entre Brasil e México, tem uma única vitória do México, né? Por 2-0, mas um amistoso, né? Fora isso, só deu Brasil ou empate. Tem uma outra lá mais atrás, né? Duas vitórias do México por 2-0 e as outras 8 partidas, um empate ou então vitórias do Brasil. Essa partida mais antiga que temos aí, né, da Copa América, já 20 anos já, né? Copa América de 2024, que o Brasil ganhou a Copa América, né? Foi lá no Peru. Esse jogo 4-0 foi aquela partida que o Adriano fez 2 gols, né? O trio brasileiro era o Alex, o jogador que foi do Palmeiras, do Cruzeiro e tal,
tinha o Luiz o Fabiano Adriano, né? O Adriano e o Luiz e Fabiano. Luiz Aí Fabiano. o Adriano fez 2, o Alex fez um de pênalti. Aí o Luiz Fabiano saiu, entrou o Ricardo Oliveira e o Ricardo Oliveira fez o quarto gol, o gol do Brasil. E se a gente voltar 10 anos, já faz 10 anos também que teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, já que falamos da Arena Castelão, né, aquele jogo Brasil 0, México 0, ainda na fase de grupos, que o Ochoa só não fez chover, né? Ele defendeu uma cabeçada do Neymar, que eu me lembro que qualquer clipe aí que passa da Copa de 2024, a defesa do Ochoa está entre os lances mais plásticos assim daquela Copa, pelo menos da fase de grupos. Né? 2014, nós Exatamente, Copa no Castelão, né? O Brasil e México estavam no Isso. grupo A. É. Exatamente, exatamente. Uma competição realmente que a gente quer esquecer, né? Porque aquela semifinal a gente nem quer lembrar. Exatamente. Você lembrou da fase de Exatamente. grupos, do Ochoa, aí depois veio o 7-1, depois veio o 3-0. E não, vamos lembrar disso, não, vamos passar, olhar para agora, mas sem Neymar. Porque a Exato. seleção não tem o seu camisa 10 titular. 10 que está entregue ao Rodrigo, né? Campeoníssimo pelo Real Madrid, mas a grande esperança está depositada no Vinícius Júnior, sem dúvida nenhuma, e a grande expectativa em cima do Lucas Paquetá. São dois temas que a gente pode abordar também, né, Edu? Exato. Antes disso, eu só queria falar uma coisa sobre o México, né? Porque assim, o México, ele tá passando, inclusive temos até aí uma arte para mostrar, né? No penúltimo amistoso do México, né? Contra a Bolívia. O México venceu por 1-0, mas essa equipe do México aí que está no mapa nessa partida contra, eu até chamei de Revolução Azteca, porque o México está com o treinador, o Jaime Lozano, né? Que é um treinador relativamente novo, tem 44 anos, novo, né? 44 anos, trabalhou bastante em times mexicanos, e ele foi chamado, né? Ele recebeu ali a incumbência de fazer uma revolução mesmo, de fazer uma renovação na equipe mexicana, tanto que, por exemplo, o Ochoa não é mais o goleiro do México, né? Ele que jogou a última Copa do Mundo já com 37, 36 anos, né? Pelo México. E também jogadores importantes do México, né, como o Irving Lozano. O Irving Lozano é aquele jogador que estava no PSV e agora se transferiu para MLS, né? Vai jogar no time de San Diego. Eles não foram chamados. O Raul Jiménez também não foi chamado, ou seja, tem 3, 4 medalhões mexicanos que jogaram a última Copa do Mundo e que, em termos de idade, nem são jogadores assim já muito rodados, não. Tem jogadores aí com 28, esses que eu citei, com 28, 31 e tal, mas eles não foram chamados. Esse time aí que está na tela era o Sub-23 e o México, nessa quarta-feira à noite, tomou uma sonora goleada do Uruguai por 4-0 e a imprensa mexicana já subiu os O decibéis ali, tom. tá, exatamente. Estão criticando demais essa renovação, que parece que não vai dar certo, enfim. Ou seja, a goleada pro Uruguai, que o México tomou, foi 4-0 pro Uruguai. O Darwin Nunes fez um hat-trick, né, 3 gols do Darwin Nunes, o outro foi do Pelistri. E aí o que acontece? Agora vamos ver como que vai chegar esse México contra o Brasil. Porque a equipe mexicana jogou o penúltimo, como eu disse, né, contra a Bolívia com o Sub-23. Foi um time meio reserva contra o Uruguai, porque o treinador, o Lozano, realmente disse que ia guardar as melhores peças para jogar contra o Brasil. E agora vamos ver o que o México vai apresentar contra o Brasil. Uma coisa que me chamou a atenção, né, lendo a imprensa mexicana, muitos colunistas mexicanos falando que no atual momento o Uruguai está na frente do Brasil em termos de futebol. Ou seja, criticando até essa escolha do Jaime Lozano, os nossos colegas jornalistas mexicanos achando que ele devia ter escalado o melhor time do México contra o Uruguai e não contra o Brasil. Então vamos ver o que vai acontecer nessa partida interessante, né, no sábado. E já falando do Brasil, como você bem disse, uma coisa que começa a me preocupar, Fábio, é a questão realmente do Paquetá. Porque assim, o Paquetá, nesse meio-campo do time do Dorival Júnior, é uma peça importante, porque Sim. ele é aquele elo, né, com o ataque. Ou seja, ele é aquele jogador que realmente tem ali o papel de ser o maestro, de ser o organizador desse meio-campo brasileiro. E se a gente for ver todo mundo que o Dorival convocou,
não tem muita gente, não, melhor, eu diria que não tem ninguém com essa Hum. característica aí do Lucas Paquetá. Sempre lembrando, né, porque essa minha preocupação, é claro, assim, eu não sou advogado, eu não tive acesso, eu não li o processo e tal, mas tudo indica que o Paquetá está realmente bem complicado, né, a situação dele, ele está bem enroscado, a situação dele está complicada ali com a justiça lá na Inglaterra, né, ele corre, pelo que eu li das notícias, né, e tal, ele corre sérios riscos de ser banido do futebol, não se sabe se por quanto tempo, mas enfim, vamos ver se teremos, por exemplo, o Lucas Paquetá aí nas próximas partidas da seleção brasileira. Né? A decisão não tem uma data certa, né, para sair, mas enfim, aí vai ser uma dor de cabeça, obviamente, para o Dorival. Que, tirando o meio-campo, eu acho que em relação ao setor defensivo, realmente é o que tem de melhor, né? E aí a gente vê também o mapinha do Brasil. Essa é a partida do Brasil contra a Espanha, né? O último amistoso. Enfim, agora eu já acho que, para começar, eu acho que o Rafinha já teria que sair para entrar o Endrick, né? Joga o Rodrigo ali para o lado esquerdo e bota o Endrick no meio. Não sei se o Dorival vai fazer isso. Ah, mas eu acho que até pela camisa 9 que foi dada ao Endrick já é um indicativo, né? Que ele possa ganhar essa vaga ali, como você disse. Leva o Rodrigo pro lado esquerdo, né? Ou o Vinícius Júnior, né? Acho que o Vinícius Júnior rende mais, Também, inclusive, pode pelo ser. lado esquerdo, Exato. por onde ele joga no Real Madrid. Exato, exato. E ali ele destruiu na final da Liga dos Campeões contra o Dortmund. Você leva o Vinícius para a esquerda, centraliza o Endrick, coloca o Rodrigo pelo lado direito. Eu acho que você tem um trio muito ofensivo. Agora, ali a gente viu, por exemplo, na defesa, Fabrício Bruno, que nem foi convocado dessa vez. Exatamente, exato, bem Né? lembrado. Ele foi por conta de ausências, mas nessa convocação ele não está. O Militão já está mais inteiro, talvez seja titular, enfim. Vamos ver o que o Dorival A vai única, aprontar, né? até esse momento, né, o Gabriel Magalhães é a única ausência, né? Ele não vai ser Sim. cortado, mas ele já está fora desse amistoso porque está com problema no ombro, né? Não, não vai estar à disposição do Dorival. Tem Lembrando que uma esse coisa. amistoso. Ah, fala. Não, eu ia falar só uma coisa interessante, né? Ainda falando sobre o entorno dessa partida. Lembrando que nos Estados Unidos tem muito mexicano e o Brasil Sim. vai jogar no Texas, né? No campo lá do Kyle Field, deve ser, né? Que é um campo da universidade, né? Do Texas, né? Texas A&M. E lá, obviamente, tem o futebol americano, o futebol da bola oval, né? E o futebol universitário americano é muito grande, os estádios são sensacionais. Eu tive a oportunidade de viver uns 6 meses em Ann Arbor, né? Onde fica a Universidade de Michigan, onde o Tom Brady foi estudar e onde ele surgiu para o futebol americano. O estádio da Universidade de Michigan tem 107 mil pessoas, sendo que a cidade tem 130 mil habitantes, tá? E isso para dizer que nesse estádio que o Brasil vai jogar, tem 102 mil pessoas cabem no estádio. E a expectativa, como tem muito mexicano no Texas, né, no sul dos Estados Unidos, a expectativa é que o estádio esteja lotado de mexicanos. Inclusive, a imprensa mexicana também está dizendo isso, né, que teve um amistoso em 2010 entre o México e a Nova Zelândia, que foram 90 mil pessoas assistirem a esse jogo. E a expectativa é que esse recorde seja quebrado agora na partida de sábado. Vamos ver se isso vai acontecer. É muita gente para ver o amistoso, né? Mas enfim, os mexicanos, né, têm esse amor, né, pela equipe, pela seleção, pelo time. O mexicano gosta muito de futebol. Com certeza. Estarei nessa transmissão. Jogo que a bola vai rolar às 10 da noite. Claro que você vai acompanhar tudo aqui no nosso site, em flashscore.com.br e também no nosso aplicativo. Aliás, deixa eu dar uma passada aqui. Sempre importante a nossa agenda, né, dos jogos desse fim de semana. Tem Portugal e Croácia, 1h45. Luiz Vita vai narrar esse jogo. O senhor Edu Gerac estará em Estados Unidos e Colômbia às 6h30 da noite. Falamos de Grêmio Estudiantes, o Matheus Damascena, que é o nosso produtor aqui do nosso Footcast, também o podcast, vai narrar a partir das 7 da noite. Internacional e Delfim, Sul-Americana, Reinaldo Moreira vai contar tudo e às 10 da noite eu vou narrar México e Brasil. E no domingo, a grande final da Copa do Nordeste, a Mila Garcia, 5 da tarde,
4h30 esse jogo, aliás, né? 4h30 esse jogo, CRB e Fortaleza, e às 7 da noite, para fechar o domingão, fim de semana, um grande amistoso também, Argentina e Equador, duas outras seleções que se preparam para a Copa América, às 7 da noite. O meu xará, o Fábio Salomão, vai contar tudo. Edu, ponto final em mais uma edição do nosso podcast. Bom demais ter você aqui. Muito obrigado. Bom trabalho nesse fim de semana, amigo. Um abração, Fábio. Grande transmissão também para você, né? Vamos ver se renovado México aí se vai fazer frente ao Brasil, né? Lembrando que o México perdeu para os Estados Unidos em março, né? Aquela Liga das Nações da CONCACAF e tal. Então vamos ver como que o México se comporta. Vai ser um jogo muito interessante. E também vamos acompanhar, no meu caso, acompanhar os Estados Unidos, que afinal é um dos países que vai sediar, né, a próxima Copa do Mundo. Lembrando que o México também está na Copa América, que vai começar daqui a pouco. Semana que vem também já começa a Euro, né? Tem muito jogo interessante, então, aí nas próximas semanas, além do Brasileirão, que vai estar rolando normalmente. Um grande abraço, então, até a próxima. E com certeza a galera da CBF, da seleção, estará de olho nesse jogo que você vai narrar, porque os Estados Unidos é o nosso próximo adversário, dia 12. Tem amistoso dia 12 também. Antes ainda é o último amistoso de preparação para a Copa América. Um grande abraço, Edu. Valeu pela tua participação mais uma vez. Até a próxima e ponto final nessa nossa edição. Muito obrigado pelo seu carinho. Não esquece, chegou até aqui, deixa o seu like, comenta. Quanto é que vai ser o jogo do Brasil? Bota o seu palpite aqui no comentário, a gente quer ler e gosta muito da sua participação. E não esquece, acompanhar futebol é com a Flash Score. No nosso site, flashscore.com.br ou através do nosso aplicativo. Muito obrigado a todos, obrigado ao Joãozinho, obrigado ao Matheus, a nossa retaguarda que traz para vocês essa qualidade do nosso podcast. Até o próximo encontro, bons jogos no fim de semana, sempre com a Flash Score. Até lá!